Faz bem, meu irmão, minha irmã. Hoje é quinta-feira, 28 de outubro, mês das missões, mês do Rosário, mês de Maria, que é a primeira missionária do Pai. Hoje é dia de São Simão e dia de São Judas Tadeu. São apóstolos, por isso são festas, né? Os apóstolos têm primazia sobre os demais santos. Então, hoje, na quinta-feira, o dia de adoração na nossa comunidade, a partir das 6h30, o Santíssimo já é exposto o dia inteiro de adoração. Às 18 horas a Santa Missa e após o grupo de oração da Renovação Carismática. E o evangelho que nós vamos escutar e partilhar é de Lucas 6, do 12 ao 19, que diz: Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos de seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Lucas narra o chamado e a instituição dos 12 apóstolos antes de Jesus iniciar os discursos de ensinamento. Os enviados serão aqueles que estiveram com Jesus, que ouviram a sua mensagem desde o início. Na festa de hoje, lembramos 2 do grupo dos 12, Simão, os Zelotas, e Judas, chamado Tadeu. Eles estão no final da lista dos 12, somente antes de Judas Iscariotes. Jesus foi à montanha para rezar, assim como Moisés subiu o Monte Sinai, lá em Êxodo 19, Jesus sobe a montanha para o encontro com Deus. A oração é um dos temas fortes do Evangelho de Lucas. Jesus reza, passa tempo em oração a Deus, sobretudo nos momentos mais importantes da sua vida e missão. Nós vemos isso no capítulo 3, versículo 21, no capítulo 5, versículo 16, no capítulo 6, versículo 12, no capítulo 9, versículo 18, e nos versículos 28 e 29 do capítulo 9, no capítulo 11, versículo 1, no capítulo 22, versículo 41, no capítulo 23, os versículos 34 e 46. Ele escolheu 12 aos quais deu o nome apóstolos. Só Lucas diz isso, por causa de sua teologia da igreja e da função apostólica. A palavra apóstolo significa enviado. Os 12 devem ter convivido com Jesus e terem sido testemunhas da sua ressurreição. Eles terão a função de tornar sempre atual a palavra do Senhor, anunciando a mensagem de Jesus a todo mundo, começando por Jerusalém, Atos 1, 8. Assim como temos as 12 tribos no Antigo Testamento, Jesus escolheu os 12 no Novo Testamento. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, o primeiro de todos da lista dos 12 é sempre Simão, cujo nome será mudado para Pedro. É ele que tem a missão de liderar e conduzir a comunidade iniciada por Jesus. Simão, chamado Zelota, é outro. Mateus e Marcos o chama de cananeu, lá em Mateus 10, 4, Marcos 3, 18. Porém, Lucas não indica a sua procedência, e sim o grupo ao qual pertencia. Os zelotes eram um grupo religioso e revolucionário. Prezavam pelo zelo pela Terra Santa, dominada pelos romanos, e pelo templo, dominado pelos saduceus. Nada mais se sabe sobre a atividade desse apóstolo. Judas, filho de Tiago, em Mateus 10, 3 e Marcos 3, 18, este apóstolo aparece com o nome de Tadeu, que significa coração, peito ou íntimo. Em Lucas e Atos 1,13, seu nome é Judas, filho de Tiago. Também pouco se sabe da sua vida e história. A tradição atribui a ele o padroeiro das causas perdidas e é também patrono dos hospitais.
Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Diferente de Mateus, onde o sermão é na montanha, Lucas situa o ensinamento na planície. A montanha é o lugar do abastecimento junto ao Pai. A planície é o lugar do ensinamento da missão. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão. As multidões estão muito presentes em Lucas. Aproximam-se de Jesus, querem vê-lo, ouvir sua palavra, ser tocados e curados das doenças e dos males que as atormentam. As multidões têm uma dimensão social, elas não têm nome. Jesus vê estas pessoas como rebanho sem pastor, ou seja, perdidas, sem rumo, e em perigo diante dos mercenários e dos inimigos, de quem não poderão se defender sozinhas. A vocação dos 12 nasce da noite de oração de Jesus sobre a montanha. A igreja que tem nos 12 a sua semente, o seu núcleo inicial, nasce da comunhão com o Pai que avança noite adentro, quer dizer, nasce daquela obediência e daquele amor ao Pai que não recua diante da morte, simbolizado na noite. A vocação dos 12 é igualmente um chamado à comunhão, que é o objetivo de todo apóstolo. Simão e Judas Tadeu, receberam um chamado e logo tiveram contato com as multidões sedentas de palavra e da cura das suas enfermidades. Por isso vamos nesta festa dos apóstolos também nos sentir, nos deixar ser chamados e tocados pelo Senhor para seguirmos a missão que Ele confiou aos apóstolos e confia a cada um de nós que nos sentimos chamados para continuarmos a missão dos apóstolos no hoje da nossa vida. Amém.